Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro PorterCast, o podcast oficial do Grupo Porter. E nós queremos iniciar essa jornada, essa aventura do nosso podcast, falando sobre um tema que nós levamos muito a sério no Grupo Porter, que é o empreendedorismo genuíno, aquele que nós vivemos todos os dias, né, nas nossas empresas, tanto nós aqui, os sócios do Grupo Porter, como você, empreendedor, seja da saúde ou de outro segmento, e nos acompanhe aqui pelo nosso canal do YouTube. E nada melhor do que começar essa nossa aventura de podcast, né, essa nossa jornada enriquecedora, falando sobre o empreendedorismo, olhando para a nossa própria história do Grupo Porter, né? Eu defendo sempre a tese de que quando você se orgulha, quando você tem orgulho da sua jornada, quando você se orgulha da sua trajetória, eu acho que isso deve ser o tema principal da sua vida e obviamente, né, como ninguém vai a lugar nenhum sozinho, tem aqui comigo os nossos sócios do Grupo Porter, né, Gabriel e Bárbara. Meu nome, para quem não me conhece, eu sou o Thomas Barcelos, host aqui do PorterCast, e nós temos uma missão, objetivo hoje, que é compartilhar com vocês um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória e, obviamente, né, um conteúdo de muito valor. Então, eu quero pedir para que, inicialmente, os meus sócios se apresentem, começando pelo Gabriel, depois a Bárbara, rapidamente, para nossa audiência poder conhecer cada um de vocês aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu sou o Gabriel, sou sócio da Porter, então, na parte de gestão financeira, sou gestor financeiro, formado, pós-graduado em empreendedorismo também. E fico muito feliz de estar aqui, né, compartilhando a nossa história e conversando um pouquinho sobre o que a gente leva no dia a dia para os nossos clientes, né, e para nós também, dentro da nossa operação, o que a gente acha importante, o que a gente acha legal e o que a gente consegue entregar de diferente para quem está com a gente na nossa história, né. Maravilha. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Bárbara, né, casada com o senhor Thomas Barcelos. Estamos aí nessa jornada há alguns anos, né, que nos fazem nos orgulhar desse momento, né? Sou uma das contadoras aqui da Porter, né, e vamos falar aí um pouquinho dos nossos dias como são. Maravilha. Então, feitas as devidas apresentações, né, queria começar nosso bate-papo aqui, gente, fazendo uma pergunta bem pontual para cada um de vocês, né? Para que vocês possam responder assim em uma frase, de uma forma muito genuína, aquilo que realmente a gente traz no nosso coração quando a gente fala do nosso negócio, né? Que é justamente, né? Se vocês tivessem que resumir o Grupo Porter hoje em uma frase, sem pensar muito assim, o que vem de bate-pronto na cabeça de vocês? Gabriel. Cara, cliente em primeiro lugar e entrega de valor. Eu acho que é isso que nos move, assim. Excelente. Bárbara. Eu concordo com o Gabriel, entrega genuína, né, e agilidade, né, nos retornos aos nossos clientes, né. Cuidado. Excelente. Atenção aos detalhes, cuidado genuíno, Cuidado cliente genuíno. no centro, cliente no foco. Eu sempre gosto de falar, né, e sempre falo que o cliente, ele é responsável pelo nosso sucesso, né? A gente tem uma trajetória da qual nós nos orgulhamos, como eu abri o podcast falando nisso, né? Mas ele também é o responsável por quebrar a nossa empresa caso ele queira, pelo simples fato, né, de sair da nossa empresa e gastar o dinheiro dele em outro lugar. E sabendo disso, né, hoje essa é uma das nossas principais preocupações que nós temos, que é colocar o cliente no centro, né? E dentro de toda a nossa história que nós temos com também o nosso trabalho de sucesso e experiência do cliente, a gente sempre fala que a experiência que nós queremos da porta para fora, ela começa da porta para dentro. Da porta para dentro, né? Isso faz parte da nossa cultura. A gente bate muito forte nesse ponto com o nosso time. Nós temos hoje uma equipe de aproximadamente 15 pessoas e crescendo todos os dias praticamente, né? Então a gente tem isso realmente como um condutor aí no nosso DNA, né? E uma coisa interessante para vocês saberem aqui, gente, nós não combinamos essa narrativa, nós não combinamos sequer as perguntas, então aqui está sendo tudo a queima-roupa. Por quê? Porque eu fiz questão, de fato, que a gente possa ter uma conversa genuína com aquilo que vem da nossa essência, do nosso coração, de fato. Mas beleza, falando um pouquinho sobre a nossa linha do tempo, né? Nós começamos a nossa jornada empreendedora como Grupo Porter em 2019. Temos um período ali em 2019 um pouco tenso, que foi aonde nós, né, criamos uma
uma ruptura, né? De fato, a gente teve a Porter, né, tendo origem a partir de uma transação de carreira minha e da Bárbara, onde nós vínhamos de uma outra empresa. É uma história muito maluca, porque o Gabriel também começou essa história junto lá em 2019, e aí depois, né, por alguma razão do destino, nós acabamos, eu e Bárbara, né, seguindo para um caminho. O Gabriel foi por outro caminho, foi estudar finanças fora do país, estudou finanças nos Estados Unidos, enfim, teve um tempo na Austrália também, né, com capacitações. Então, em 2019 a gente teve um início assim, né, foi uma ruptura porque nós dissolvemos uma sociedade, né, a gente encerrou um ciclo ali que foi um ciclo que abençoou muito as nossas vidas, nos deu a capacidade, né, obviamente não apenas este, mas toda a nossa trajetória no mercado contábil, que hoje nós temos aí por volta de 20 anos de profissão contábil, mas esse último ciclo foi aonde, né, ficou marcado mais a nossa história, porque foi ali que a Porter, né, até então Porter Contabilidade, nasceu. E então nesse ano nós completamos aí de 2019 até 2026, 7 anos de história. Acabamos de celebrar agora no mês de julho o nosso aniversário de 7 anos. E assim, foram 7 anos muito intensos, porque nós começamos do absoluto negativo, né? Do absoluto nada, não foi nem do absoluto zero, porque a gente deu origem sem escritório, a gente teve origem sem dinheiro, a gente começou nosso negócio com dívidas, como é a realidade da maioria dos negócios, né? O que nós tínhamos naquele momento de recorrência, né, de honorários de clientes de contabilidade, não pagava sequer o software de contabilidade que nós usamos, né, que por sinal é um dos melhores do mercado, mas a gente não abriu mão de ter o melhor naquele momento, porque para entregar o melhor a gente também precisa servir do melhor, né? E assim a gente foi construindo a nossa jornada, e ao longo dessa caminhada foi muito legal, é uma jornada, assim como da grande esmagadora maioria, é uma jornada de erros e acertos, mas nós chegamos hoje em 2026 com uma base de clientes aí superando já 600 clientes, com um posicionamento de trabalho muito forte em unir a contabilidade com a gestão financeira. Eu tomo muito cuidado em falar do modelo de contabilidade tradicional, mas acho que tenho propriedade suficiente para falar. Afinal de contas, já estou nessa jornada, estamos, né, há 20 anos, então acho que posso falar da categoria da mesma forma que muitos falam por aí. Mas a gente não acredita mais no modelo tradicional, mas a gente acredita num viés onde a contabilidade serve a empresa para tomar decisões inteligentes e decisões corretas. Feita essa introdução de linha do tempo, né, quero para ti, Bárbara, fazer uma pergunta muito pontual, muito direta, e não vale gaguejar para responder essa, mas você está comigo então desde o início, né? Sim. Nós começamos no quarto do nosso apartamento Grupo Porter, e quero te perguntar como era o Grupo Porter nos primeiros meses, nos primeiros anos, né? Se você lembra, eu tenho certeza que sim, e o que a gente fazia, né, que hoje pareceria quase artesanal perto do que nós somos e como nós fazemos hoje. Como que foi essa jornada de evolução e o que você lembra que nós fazíamos lá no início? Foi maravilhoso, né? Eu acho que tudo são experiências e tudo a gente carrega essas experiências como um aprendizado, né? Pra gente cada vez melhorar se a gente tem um propósito, né? E é o que aconteceu desde o início, porque eu e o Thomas, a gente sempre teve um propósito que era a Porter, né? Atender as pessoas com cuidado genuíno, né? E ser uma contabilidade diferenciada, né? E lá no início eu lembro, né, que a gente começou, eu cuidava de praticamente toda a operação, porque a gente ainda tinha poucos clientes, né? Mas foi uma experiência muito, muito importante, assim, né? De crescimento e tudo mais, né? A gente trabalhava, lembro, né, até hoje a gente trabalhava num quartinho do nosso apartamento onde a gente morava ainda. As meninas trabalhavam conosco ali, 2 meninas para nos auxiliar, né? E a gente veio vindo desde então ganhando corpo, né? Teve a pandemia, passamos por esse período de pandemia também, onde no momento da pandemia a gente resolveu sair do quartinho e ir para um edifício comercial, uma sala comercial, né? E aí, acho que foi aí que o nosso pensamento e o nosso propósito em ter a Porter que deu uma alavancada, né? Que foi aonde tudo se fechou, né? Não tínhamos como ir presencialmente nas coisas, e aí entrou, de fato, a contabilidade digital, né? Tudo ficou online, de forma online, e aí eu acho que, né, nos alavancou nesse momento, né?
Exatamente, a gente sempre teve essa cultura, né, do digital, nós já nascemos assim, né? O que para nós acaba até sendo um pouco mais fácil em relação às empresas que têm um modelo de atuação um pouco mais tradicional fazerem essa migração, não que isso não seja possível, é totalmente possível, é para qualquer um, né? A gente já nasceu nesse viés digital, obviamente que nosso atendimento é totalmente humanizado, né? Mas os processos, né? Essa questão da pandemia foi um marco bem interessante para nós, porque ali a gente achou que seria o fim de tudo, né? E na verdade essa é a minha próxima pergunta para ti, que teve algum momento no começo em que você tenha pensado, cara, não sei se esse negócio vai dar certo, acho que aqui é o fim realmente. E o que te fez continuar? Eu acho que a gente sempre pensa, né? Mas, assim, eu, na verdade, acho que eu sou um pouco diferenciada, né? Porque eu sempre tenho pensamento... né? Porque eu sempre tenho pensamento positivo, né? Desde que eu estava na faculdade, enfim, fazendo ciências contábeis, eu sempre tive esse sonho de ter o meu próprio escritório, né? Sempre pensei nisso. E isso ficou na minha cabeça, e quando a gente se conheceu, desde o início, eu vi essa possibilidade também, porque o esposo também era da área, né? Então, acho que as coisas, né, como se fosse um propósito de Deus, né? Eu acho que as coisas desde lá, elas vêm acontecendo nesse sentido, assim, né? Maravilha. Você fala que ela fala entusiasmada, né? Nós nos conhecemos, para quem não sabe, eu e Bárbara, num curso técnico de contabilidade. Foi ali que começou a nossa história, né? E eu acho que realmente não era por acaso. Mas vamos deixar esse papo para outro momento, né? Só complementando, então eu nunca pensei, né, que não iria dar certo. Pudesse dar errado. Né? Nunca pensei, eu sempre tive fé que se é o nosso propósito, acho que as coisas vão dar certo. E a gente tem que fazer por merecer, trabalho. A gente sempre trabalhou muito, né? Então eu acho que é isso que determina, né, onde a gente quer chegar. Maravilha. E uma última pergunta antes de passar para o Gabriel. Essa questão de trabalhar em casal é um desafio, a gente sabe, não é fácil. O Gabriel já balançou a cabeça porque ele tem aqueles bastidores que ninguém mais sabe, que ninguém mais vê, mas que os sócios sabem, né? Mas que é a realidade de muitos empreendedores do Brasil. A gente sabe que muitas empresas que são familiares têm também o casal trabalhando junto, né? Cada um na sua função. E a minha pergunta é, como foi para você, Bárbara, sendo minha esposa e sócia, separar ou não separar, né, isso no dia a dia? Como é a nossa experiência em relação a isso? É um desafio, né? Como mesmo você falou. É um desafio. Mas eu acho que a gente precisa ter muita maturidade, e a gente vem conquistando isso ao longo dos anos, né? Inicialmente, talvez não tenha sido muito fácil, né? Mas com a maturidade, os anos passando, a gente vem organizando os pensamentos e entendendo que as coisas precisam ser daquela maneira e dessa maneira para que deem certo, né? E eu acho que é isso, é a maturidade em cima desse monte de sentimentos que acontecem às vezes, que a gente precisa, não, aqui é uma coisa, quando chega em casa a gente precisa guardar aquela conversa que não foi muito bacana no escritório, guardar no bolso para no outro dia a gente voltar a conversar, né? E são coisas profissionais, não é fácil separar as coisas, mas a gente precisa ter a maturidade de conseguir fazer isso. Às vezes a gente fica com um pouquinho de ranço em casa, não vou dizer, mas depois passa, a gente, né, conversa, janta, tem as nossas pequenas também que nos fazem aí dar uma esquecida das coisas da rotina do dia a dia, né, voltar para a família e depois a gente continua no outro dia, né. Interessante, né? E qual é que é a minha visão a respeito disso? Eu acho que a Bárbara resumiu aquilo que a gente pratica. É um desafio, não é fácil. E a gente não tá aqui para dizer que é fácil e que tem um método para isso, porque, cara, é vida real. Não é fácil, ponto. É isso, né? É isso mesmo. Mas o que precisa predominar é equilíbrio, respeito, né? E limites. E o desafio, ele é grande. Mas, assim, uma dica bem interessante que a gente aplica e tenta aplicar, como a gente não combinou isso aqui, então, né, os gestos vão dizer se eu tô falando a verdade ou não, mas uma estratégia muito eficaz para que as coisas funcionem e deem certo de fato, né, é ter papéis estabelecidos, né, ter responsabilidades estabelecidas. Dentro da estrutura do Grupo Porter, tanto eu, quanto Bárbara, quanto Gabriel também,
nós temos papéis muito bem estabelecidos do ponto de vista operacional, né? A Bárbara é responsável pela parte de operações, né? Contabilidade, a head de operações, a contadora-chefe. O Gabriel, head de operações das nossas operações de gestão financeira, cuida da parte financeira de todos os nossos clientes que consomem esse produto, esse serviço, e também é o CFO do Grupo Porter. Então, o Gabriel, além de ser o responsável pela gestão financeira dos nossos clientes, né? Conectando com a Bárbara depois na contabilidade, é também o CFO do Grupo Porter. E, né, eles sabem, a gente tenta manter o máximo de profissionalismo possível em relação a isso, né? Cada um tem os seus indicadores, cada um tem as suas métricas, cada um tem o resultado que precisa dar. A gente mede isso, avalia, né? Eu faço uma parte mais de relacionamento com os clientes, marketing, vendas, conduzo isso, além de fazer a direção executiva do grupo. Então, assim, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o resultado que precisa dar e a gente, entre aspas, se confronta em relação a isso, tem os nossos alinhamentos de sócios e assim também as coisas ficam mais organizadas e funcionam melhor no dia a dia. Maravilha, muito bem. Agora, Gabriel, é contigo. Vamos lá. Fala para nós um pouquinho, em que momento da vida, né, tu chegaste no Grupo Porter, o que tu encontrou lá, e a gente sabe que tu passou por uma transição de carreira, né, e depois eu vou contar um pouquinho da história, né, de como que foi o nosso início, mas eu quero te ouvir primeiro em relação a isso. Bom, vamos lá. Na verdade, o meu início no Grupo Porter vem do início da Porter em si, né, lá quando a gente tinha um sonho de ter uma startup e desenvolver tecnologias, né, voltadas para a área financeira. A vida vai acontecendo, a gente vai mudando as ideias. E lá no início a gente começou a Porter juntos. Eu acabei tendo um hiato, né, por um tempo, para ter outras experiências e acho que todas foram muito válidas e muito importantes. E retornei há pouco não, já faz mais de ano, né? Já estamos aí numa caminhada bem longa. Mas retornei há mais de um ano aí para a Porter em 2025 para assumir um projeto novo, de novo, né? Novo de novo. Novo de novo, mas diferente, mais maduro do que a gente tinha lá no início, com uma ideia muito mais centrada, muito mais organizada, com raízes bem mais fortes, né? Então tive esse meu hiato, que foi muito bom, estudei bastante, fiz 2 pós-graduações que foram muito importantes também. Trabalhei num setor que não faria sentido nenhum hoje, né, que é o setor público, mas que foi uma experiência assim muito importante para uma visão tanto técnica, obviamente, né, porque traz um patamar técnico muito importante, mas como de vida também, né? Como tratar o cliente, como conversar com o cliente, enfim, o que entregar para o cliente foi muito importante para mim também esse período afastado do empreendedorismo, voltado para a parte pública em si, né? O servidor público, mas que foi extremamente importante e que agrega muito hoje. Tenho certeza que agrega muito hoje para mim. Tudo são experiências, né? Tudo são experiências, todas muito válidas, sendo bem sincero. Maravilha. E quando você chegou no Grupo Porter, agora no retorno, né? O que você viu que precisava mudar estruturalmente, né? Do ponto de vista da operação que você gerencia hoje, que é a Porter Finanças, né? Do ponto de vista operacional e de processos. Depois eu explico por que eu tô perguntando isso. Tá. Bom, eu entrei na empresa que já existia, né? O barquinho já estava lá no meio do mar e eu fui remando até chegar no barquinho e assumir essa posição, então, dentro da Porter. Então as coisas já aconteciam, já existiam, né? Eram feitas de uma maneira, até por ser um período transitório dentro da própria Porter, né? Da Porter Finanças, digamos assim. Eram feitas de uma maneira até um pouco automatizadas e bem padrão. E quando eu entrei, enfim, a gente abraça os processos, entende o projeto, o que está acontecendo, quem são os clientes, enfim, o início é sempre bem complexo, né? Mas desde o início ali eu já vi que a gente precisava colocar um pouquinho mais o cliente como foco principal, né? A gente entregava processos, e entregava os números e digitava o que precisava ser digitado, entregava aquilo que a gente se propôs a entregar. Mas a gente não dava aquele detalhe para o cliente, a gente não olhava
para o cliente em si, isso, aquele algo a mais, né? A necessidade do cliente em si. A gente entregava o produto, que a gente se comprometia a entregar, obviamente, né? Mas eu senti que faltava aquele algo a mais que fizesse o olho do cliente brilhar, enfim, né? Então, já desde o início, eu já falei, pessoal, não, agora a gente vai personalizar um pouco mais. Cada cliente vai ter o seu resultado para aquilo que ele precisa de fato. E aquilo que vai fazer sentido para ele, né? Que ele vai enxergar para aquele número e falar, agora eu entendi de fato o que eu preciso, agora fica mais claro para mim. Porque isso é importante, né? Quando a gente vai entregar qualquer coisa dentro da Porter, não só na parte financeira, mas contábil também. Levar em consideração que o cliente precisa é talvez o ponto mais importante para gerar valor para ele, né? Então, o meu objetivo sempre foi, desde que eu entrei ali, botar o cliente como foco total. E a necessidade dele, e até personalizar. Não é o ideal quando a gente está falando em crescer com volume, né? Personalização atrapalha muito. Mas, ao mesmo tempo, gera muito valor, né? Gera muito valor, o cliente fica, a gente praticamente não tem churn, né? Não tem saídas de clientes na parte do BPO financeiro, né? São pouquíssimos que saíram nesse período. E muitos entraram e estão extremamente satisfeitos, porque a gente pensa também em entregar aquilo que o cliente precisa e quer, e não só aquilo que a gente assinou num contrato lá e decidiu que vai fazer, né? Então acho que esse foi um processo, talvez o processo mais importante ali dentro, né? Criar esse processo de vínculo com o cliente, de chamar o cliente, dele sentar com a gente, estar pertinho da gente também. Aqueles que a gente consegue fazer presencial, fazer questão que ele venha no escritório, né? Tomar um café com a gente, conversar, olhar no olho. Cara, e aí, como é que tá? O que tu tá sentindo? O que pode melhorar? O que a gente pode entregar mais pra ti? Proximidade, né? Então, trazer o cliente para perto também foi um dos pontos que eu foquei, né? Trazer mais os clientes para perto. Tinha como missão, né? Como missão, E, claro, adicionar coisas não, né? Soluções. Produtos, soluções para os nossos clientes que agregariam ainda mais valor, além do que a gente já entrega. E aumentar a nossa gama de serviços, né? De entregas. Óbvio. Legal, bacana. Por que eu perguntei isso, né? Porque como a grande maioria das empresas, né, pessoal, a gente começou com foco absoluto em fazer o feijão com arroz bem feito. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então quando nós começamos em 2019, a gente queria entregar a melhor guia de imposto no prazo. Porque no começo até isso é um desafio, fazer o básico bem feito, né? Não que depois não seja, mas a gente precisa passar essa fase e superar. Uma vez que nós superamos isso, a gente começou a viver no Brasil um período de ascensão chamado BPO financeiro, que cresceu muito. E hoje é muito difundido, né, a nível de gestão. E nós começamos, né, a gente foi um dos pioneiros logo quando apareceu no Brasil, que acabou depois se tornando uma tendência do BPO financeiro, que nada mais é do que você terceirizar a sua operação financeira de conciliação bancária, contas a pagar, receber, faturamento, pagamentos, enfim, para uma empresa, uma pessoa. Então, nós já imediatamente começamos esse trabalho, começamos esse projeto, né? E a gente foi indo, foi patinando, tentava fazer bem feito, não dava, contratamos mentoria, tentamos ainda assim, não dava certo e tal. Depois tivemos, né, um outro sócio, uma outra pessoa, a gente conseguiu avançar um pouquinho ali, mas não foi o suficiente para conseguir tornar esse processo ainda no nível que nós gostaríamos e escalável, né. E aí foi no momento que nós tivemos uma conversa, eu e Bárbara, né, no escritório, porque era necessário, né, um papo ali de que, cara, vamos acabar com esse negócio, sabe? E não dava muito certo né, e não tinha, e eu já tinha uma visão de que, cara, eu preciso de um financista na ponta, uma pessoa com conhecimento técnico. Direcionada, porque né? embora, né, eu tenha a formação em finanças e pós-graduação em controladoria financeira, né, além da contábil, a gente não consegue jogar em todas as posições ao mesmo tempo e fazer com excelência, né? Então foi nesse momento que a gente teve essa conversa de que a gente vai fazer uma última tentativa, que eu não sei como vai ser ainda, ou a gente vai encerrar esse trabalho de BPO, vamos continuar fazendo o nosso, né, básico bem feito na contabilidade. E aí, enfim, eu lembro que eu tava dentro do carro pensando como é que eu vou resolver esse BO, cara, porque era mais problema do que alegria nas nossas vidas isso, e aí me veio, né, do Gabriel. Acaso, e nem tão do acaso assim, porque não acreditamos em acaso, né? Mas me veio o nome do Gabriel na mente e eu disse, rapaz, o que esse maluco deve estar fazendo da vida nesse momento? E aí eu liguei pro Gabriel de dentro do carro, me lembro como se fosse ontem, né? E aí eu disse, o que você tá fazendo? Cara, tô aqui na prefeitura do município tal, no cargo público e, diga-se de passagem, um belo cargo, né? Eu ainda não entendi o que ele veio fazer aqui, mas agora já tá clareando pra mim. E aí naquele momento, a gente conversando e tal, e trocando uma ideia, a gente entendeu ali que o Gabriel também estava
vislumbrando aí uma transição de carreira e eu acho que veio tudo muito a calhar. Então o Gabriel veio para somar no Grupo Porter, né, à frente da Porter Finanças, que é a empresa que ele gerencia lá. E a gente nunca esqueceu dele, né? A gente nunca esqueceu, porque a gente falava muitas vezes, Muitas o Gabriel, vezes. o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel. O que será que o Gabriel tá fazendo? A gente, desde o início, quando veio e foi, né? Por quê, né? Porque a gente gosta de trabalhar com gente boa, a gente gosta de trabalhar com gente competente, né? E não é porque ele tá aqui, mas o Gabriel é um cara muito competente, ele pega e resolve. E eu gosto particularmente de trabalhar com gente que resolve, né? Então, assim, quando tem BO de cliente, é que a gente se motiva e vai lá e resolve e destrincha e briga com o cliente às vezes, sempre pro bem, obviamente, né? E não é por acaso também que depois acabou assumindo aí a parte da direção financeira do próprio grupo, né? Então é muito curioso, né? E por que a gente fez isso? Porque sempre a visão que a gente teve foi agregar valor para o cliente. Cara, gostem os contadores que vão assistir, meus colegas amados e queridos, né? Esse episódio ou não, mas o cliente, ele precisa de mais do que uma guia de imposto para pagar. Essa é a realidade, né? Ah, Thomas, mas tem gente que faz isso, faz até mal feito. Cara, aí o problema é de que não faz bem feito, né? A gente faz bem feito e tenta melhorar sempre, dia após dia, mas fato é que o cliente quer informações de valor depuradas no clique do botão, no relatório, para entender se ele tá bem, se ele tá mal, quando é que vai faltar dinheiro dentro da operação dele, se ele tá quebrando, se ele não tá quebrando, o que ele faz a partir daquilo. E é para isso que nós insistimos no BPO financeiro, porque seria muito mais fácil fazer uma consultoria, talvez seria muito mais fácil, mas a acuracidade dos dados, a confiança na base para a gente saber na íntegra o que está analisando, se aquilo é confiável. A gente está agora com um caso, nesse momento que nós tentamos, já estamos há alguns meses tentando montar uma base e não conseguimos porque a base não é confiável. Então a gente vai ter que reiniciar o trabalho, reformular, implantar sistema, começar o BPO financeiro na íntegra. Por quê? Porque a partir disso nós vamos construir a própria base financeira para tomar decisões. Então a gente vem nessa jornada e hoje, né, a gente tem um orgulho imenso, graças a Deus a gente tem um processo de gestão financeira estruturada para os nossos clientes, que funciona, que tem padrão, que tem método, que é escalável e, sobretudo, é personalizado. Então, não é aquele negócio Ctrl-C, Ctrl-V, porque cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem a sua essência. Eu tinha muito aficionado na minha mente, sabe? Não tem que ser escalável, Ctrl-C, Ctrl-V, pega aqui e replica lá, mas não é assim, porque as empresas não são iguais. Não são iguais. Né? Cada uma tem as suas características genuínas. E digo isso, né, obviamente, com algumas aspas aqui. Maravilha, mas avançando um pouquinho aqui, pessoal. Gabriel, na tua visão como CFO do Grupo Porter, qual é que é a diferença prática entre uma contabilidade tradicional, que só entrega impostos, né, e uma contabilidade consultiva que integra gestão financeira e, consequentemente, né, entrega resultado, previsibilidade e elementos para gestão? Cara, toda, né? A gente vê diariamente, semanalmente talvez, diariamente talvez esteja exagerando um pouco. Mas a gente conversa com muita gente, a gente transita em muito lugar e, enfim, a gente fala com muita gente que tem a contabilidade tradicional como a sua contabilidade, né? E eu acho que a entrega de informação de qualidade, né? Informação que de fato vai fazer a diferença para ele, não só aquela guia e, vou pagar minha guia de imposto lá e tá resolvido, eu sei que eu tô com o imposto em dia. Mas e o resto, entendeu? E o indicador, e o número. Cara, assim, é olhar pro número do cliente e falar, meu amigo, tu tem que vender com prazo menor, porque tu vai quebrar. Tu tem lucro, né? Tua contabilidade tá te dando lucro. Olha aqui, ó, pô, teu balanço tá maravilhoso, teu DRE tá lindo. Mas o cara vai olhar o fluxo de caixa, cara, o fluxo de caixa dele ele recebe daqui 6 meses. E aí ele paga todos os fornecedores agora, dentro do mês. O que ele vai fazer? Ele tem 6 meses sem dinheiro. Uma contabilidade normal vai olhar para o número, né, a comum, né? Vai olhar para o número e vai falar, cara, operação saudável. Uma contabilidade consultiva vai olhar para o número e vai dizer, meu amigo, ou tu muda a forma como tu recebe, ou tu vai quebrar. Tu vai ter um lucro maravilhoso daqui 6 meses, quando esse dinheiro entrar. Mas e até lá tu vai fazer o quê? Então, assim, é pegar na mão do cliente, é falar com ele, cara, olha só, vamos mudar um pouquinho aqui o teu processo. Vamos tentar migrar o teu processo, de repente, até de marketing. Eu converso bastante com os clientes sobre isso, né? Eu não sou especialista em marketing e, obviamente, eu não dou uma consultoria em marketing para os nossos clientes. Mas o meu cliente vem e fala, Gabriel, tá muito difícil de vender.
porque o Instagram não entrega mais, a rede social não entrega mais, e eu não consigo mais virar, e tá todo mundo reclamando, e tá todo mundo saindo. E aí o cliente vem falar com a gente, né? Se abrir pra gente, a gente escuta o nosso cliente, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Escutar o cliente. E aí a gente dá um pouco da nossa experiência pra ele falando, cara, olha só, tá acontecendo com todo mundo, não é só contigo, né? Na área que a gente trabalha muito nichado, na área da saúde principalmente, né? Tá sofrendo muito nisso nesse exato momento, né? Venda, não tá conseguindo vender cliente, virar lead, vender, as redes sociais não estão entregando. O que a gente entrega para eles, né? Olha só, nós temos outros clientes que estão vendendo, mas estão muito fora da rede social, por exemplo. Estão em eventos presenciais, estão fazendo eventos, por exemplo, para mulheres, tá muito forte agora, né? A gente dá o direcionamento, dá né? o direcionamento, Realmente então a gente assim... sente a dor do cliente, Exatamente. Né? E tenta orientar ele da melhor maneira. Então escuta ele, né? Escuta ele, genuinamente escuta ele. Exatamente. Entende o que ele tá trazendo pra gente. Pega o que a gente já tem de experiência com os nossos outros clientes, eu acho que isso é a parte mais legal. Como a gente conversa com muita gente, principalmente muita gente nichada, a gente sabe o que acontece muito no nicho, né, da saúde. Entende o que está funcionando, e aí traz essa nossa experiência para ele, entrega para ele, olha só, cara, vai por esse caminho aqui, porque esse caminho é o que está funcionando. É isso aí. E aí o que o cliente faz? Começa a aplicar. Mês que vem ele fala, nossa, olha só que legal. Fiz um evento, trouxe 2 pessoas novas que já me procuraram, e aí já falaram que vão indicar, porque não sei quem gostou também, e aí vai, daqui a pouco o cliente está super feliz, super satisfeito, porque a gente deu essa orientação para ele. Então, essa diferença de ser consultivo e ser mais padrão, mais antigo, digamos assim, é colocar o cliente no holofote, de fato, e ouvir ele. Ouvir e aí, claro, entregar o que a gente se propõe a entregar, né? Que é exatamente isso, essa conversa, essa consultividade para ele. Guiar ele para um caminho que vai ser mais rentável, que vai ser mais... talvez ele não vá ganhar mais, mas ele vai gastar menos. Também é importante, né? Na parte da gestão financeira. Então, ajustar custo, ajustar despesa. E orientar ele, né? Acho que essa orientação falta um pouquinho, porque a gente não tem de casa, né? A gente não aprende na escola. É incrível, eu falo com muito nutricionista, com muito psicólogo, que me comenta, meu Deus, ninguém nunca me informou isso que tu tá dizendo. Ninguém nunca me falou isso. Eu passei 5 anos na universidade e nenhum professor meu me disse isso. E é a coisa mais básica do mundo. É isso aí. Né? Então é trazer isso, é trazer o básico pro cliente, né? Que por mais básico que possa parecer, vai fazer toda a diferença. Isso aí. Então acho que isso é um ponto muito importante, né? Ouvir o cliente, colocar ele como holofote mesmo. E ouvir de verdade. Ouvir de verdade. Eu acho que está muito relacionado ao nosso propósito, né? Que nem eu falei no início ali. O nosso propósito é ser uma contabilidade normal, né? Simplesmente para gerar impostos, guias, contabilidade padrãozinho, sem ajudar o cliente. Não. Nosso propósito é ajudar as empresas a crescerem, né? Ajudar as pessoas, né? Isso que eu gosto sempre de fazer essa relação, que a gente, né, atende genuinamente os nossos clientes, né? A gente sente a dor dele, pega ele pela mão e tenta ajudar. Mesmo que a gente não tenha conhecimento, às vezes na área que ele atua, enfim, a gente vai lá, vai tentar desvendar o mistério dele, né? pesquisa, Procura. vai atrás para tentar achar uma solução para a gente poder encaminhar ele da melhor maneira. Né? Ser um parceiro, né? Exatamente. Maravilha. Quando o Gabriel cita ali um perfil de trabalho mais antigo, né, a gente faz alusão à contabilidade de conformidade. Perfil que só atende normas fiscais. Isso né? aí. E tem aqueles que só demandam isso? Tem, mas a grande maioria quer ajuda e às vezes não fala que precisa de ajuda. Então é aí inclusive uma dica para a turma aí da contabilidade, né? E a gente faz isso hoje, né? E temos bons resultados com isso. Mas a gente sabe que sair desse perfil mais de conformidade e partir para um perfil mais consultivo, que entrega valor e é parceiro do cliente, né? Tem alguns desafios, inclusive, internamente dentro da própria operação, porque os processos precisam ser um pouquinho ajustados, um pouquinho não muito, né? Diferentes, ajustados, né? A gente tem lá na Porter 2 operações distintas, né? A gente tem uma operação só contábil e uma operação só financeira, né? É claro que as pessoas estão ali juntas, se comunicam, inclusive isso facilita as tratativas, né? Para o próprio cliente, mas Bárbara, do lado da operação de contabilidade, né, como que é montar esse processo com foco na contabilidade, na entrega consultiva, né, esse novo modelo que nós praticamente já aderimos lá logo
no início, né? E o que precisou ser reinventado nesse processo para que a gente consiga, de fato, entregar esse valor? Eu acho que a gente sempre vem, desde o início, tentando não, né? Trabalhando possibilidades de tecnologia, né? Para que a gente cada vez mais tenha agilidade Excelente. nas entregas, né? E feito isso, né? Aí a gente vem para o outro lado, que é treinar as pessoas, né? Eu acho que o treinamento, porque a gente, na Porter, nós sempre estamos buscando treinamentos novos, inclusive nesse período agora, a nossa equipe ela está em treinamento, né? Para o melhor atendimento aos nossos clientes, né? Justamente com esse olhar de cuidado genuíno com o cliente, agilidade, né? Responsabilidade sobre aquilo que está sendo feito. Então, a gente trabalha, né, muito em processos, reestruturar processos, a gente formata um processo no mês e o processo ele nunca tá pronto, né? A gente sempre precisa melhorar o processo, né? Porque no nosso Brasil muitas coisas mudam, né? Diariamente, ainda mais agora com a nossa reforma tributária, né? Mas eu acho que é isso, a gente vem se reinventando e cada vez mais a gente vai precisar se reinventar com tecnologias, né? E principalmente, eu acho que nesse período em que nós estamos, as pessoas estão precisando cada vez mais de atenção, né? E o nosso cliente, a gente sente muito isso no atendimento. Eles querem muita atenção, explicação. Aquilo que o Gabriel comentou, pegar na mão mesmo e ajudá-los, né? E não é diferente na contabilidade, né? Por mais que a nossa obrigação daqui a pouco seja apenas entregar guias, né? A gente sente essa questão também do lado contábil, que a gente precisa entregar mais valor, né? E então as pessoas elas estão sempre em treinamento, né? Justamente para poder entregar esse maior valor, né? Eu acho que por essa via a gente consegue chegar onde queremos, né? Maravilha, e no meio do caminho a gente sentiu uma necessidade, né, que foi estruturar uma área de sucesso do cliente. Aliás, isso faz parte da nossa jornada e eu recomendo fortemente que você que é empreendedor e está nos assistindo aqui, independente do segmento que você atue, uma área de sucesso e experiência do cliente faz toda a diferença dentro de uma operação. Eu vou dizer por quê. Porque a gente tem um antes e um depois de todo o nosso trabalho de CS que nós estamos fazendo hoje. Nós temos uma pessoa responsável pela área de CS lá na operação, que é a Fernanda, né? E quando nós começamos a transitar por dentro desse universo da jornada de CS, de CX, né? Sucesso e experiência do cliente, eu tinha um desejo no meu coração, que era fazer o cliente virar nosso fã, aquele cara que defende a nossa marca. Não apenas trabalhar retenção e LTV, que é o que a grande maioria faz, não. É o cara dizer, eu sou cliente Porter e eu, cara, não troco. Aliás, eu tenho medo que eles não me queiram mais, porque eu tô convicto que a experiência que eu tenho com o Grupo Porter eu não vou ter em outro lugar. Então a gente vem construindo isso. Vejam que é uma visão bem audaciosa, né? O cliente ter medo de nos perder. Mas eu defendo isso, porque a gente não tem que ter medo de perder o cliente. A gente tem que fazer o cliente ter medo de nos perder. E a gente, para conseguir chegar no ápice dessa visão que eu tô passando para vocês aqui, pessoal, é a gente fazer um trabalho de foco no cliente absurdo, assim, absoluto. E os sócios aqui sabem, eu sou um aficionado nesse tema, em sucesso, eu sou chato com isso, eu subo na mesa, eu brigo, a Bárbara sabe, o Gabriel sabe também, eu sou um cara impaciente, se dá alguma coisa errada eu fico bem louco no escritório, sabe? Problemas acontecem, claro que sim, mas... enfim, né? Já deu pra entender que eu sou meio doido com essa parada aí. Mas isso muda o jogo. E uma coisa muito legal é que 2025 a gente teve uma performance de vendas muito boa, né? Com determinados canais de vendas, mais no digital, enfim, e tudo mais. E a gente tem características do marketing digital, enfim, do mercado digital como um todo, que nesse ano tá um pouquinho diferente. Esse negócio é cíclico, né? Ele é orgânico, a gente sabe disso, né? O que deu certo até aqui talvez não dê certo daqui pra frente. E eu coloquei na minha cabeça que a gente tinha que ter canal de vendas que fosse o nosso principal canal de vendas, nosso programa de indicação. Então nós estruturamos o nosso programa de indicação e a partir dali a gente começou a trabalhar a experiência do cliente, porque, se o cara não estiver feliz, ele não vai indicar, né? Então a gente começou a trabalhar, trouxemos uma consultoria, contratamos, né, uma pessoa, né, muito competente, com excelente formação nessa área, para ser a nossa head de CX e CS contratada.
que é a Dani. E assim a gente vem trabalhando, vem treinando a liderança, vem treinando agora, mais recentemente, o nosso time desenhando a jornada de CS que nós queremos. Então a gente é muito cuidadoso, meticuloso com o que vai acontecer com o cliente quando ele entra, quando ele assina um contrato. Ele vai ter uma reunião de kickoff, uma ativação, ele passa com o Gabriel, contratando ou não gestão financeira, ele vai ter uma mentoria de gestão financeira com o Gabriel vai analisar os dados da empresa, vai dizer o que tá bom, o que não tá, o que precisa ser ajustado. Depois, né, tem uma ativação comigo onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, gestão, porque são 20 anos de caminhada, né, pessoal? Então, assim, a gente tem uma visão de gestão, de liderança e de resultado que vai além da contabilidade. Então, e aí depois disso, enfim, tem toda uma jornada também com os nossos, com o nosso time, né, para que a gente consiga entregar, então, o produto que foi vendido. Então, assim, essa é uma reflexão bem importante, né, que se você ainda não investe numa área de CS, isso faz parte da nossa vida, da nossa jornada, mais recente agora, que já fez toda a diferença. Invista nisso. Hoje, o nosso programa de indicação e as ativações que a gente faz de upsell, cross-sell, dentro da nossa base de clientes já lideram aí pelo menos 60% das nossas vendas deste ano. Muito bem. E agora voltando para vocês um pouquinho, Gabriel, se um empresário ou empresário que está nos ouvindo agora ainda não faz ideia da diferença entre um modelo tradicional de contabilidade, que faz mais uma contabilidade de conformidade, né, cumpre exigências fiscais, entrega os impostos, e a contabilidade consultiva com a gestão financeira integrada, na tua opinião, o que tu diria que ele ainda não descobriu a respeito dos benefícios desse formato que nós atuamos hoje como método? Pergunta profunda essa aí, né? Cara, assim, para mim, esses dois tipos de serviços, né, a contabilidade tradicional e a contabilidade consultiva, eu acho que são até serviços antagônicos, assim, são diferentes, completamente diferentes, né? O cliente que se beneficia, né, ele procura uma contabilidade mais consultiva com gestão financeira, ele tem uma integração tão grande de todas as áreas dele, que a empresa como um todo começa a participar do serviço prestado, né? Então ele integra comercial, ele integra marketing, ele integra operação, ele integra diretoria, ele integra tudo. Não diretamente, porque a gente conversa com a diretoria, né? Com quem toma a decisão, mas a gente fala sobre a empresa, a gente fala sobre o negócio dele, né? Então ao invés de ele só receber lá a guia, paga a guia e tá tudo resolvido, cara, ele tem soluções, né? A gente vai falar sobre precificação, a gente vai falar sobre fluxo de caixa, vai falar sobre, como eu comentei, né, sobre fluxo financeiro, vendas, sobre prazo de pagamento, de recebimento, diferenciação, quebra de empresa, markup, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, enfim. A gente entra numa gama tão grande de informações que o próprio empresário muda a visão dele sobre o próprio negócio, né? A gente tem uma empresa atualmente trabalhando que é uma empresa que está no mercado aí há mais de 7 anos. Eles têm um sistema bom, um sistema robusto, que durante 7 anos eles nunca usaram o sistema. Um sistema de gestão, talvez um dos melhores do mercado. Nunca nem usaram o sistema. E aí o cara nos contrata e fala, cara, eu preciso que o sistema funcione, né? A gente limpa o sistema, começa a atuar de fato na operação em si, dentro da operação com ele, lá dentro da empresa dele. Ele vem para a reunião e fala, eu nunca vi o que eu vi hoje. Eu nunca tive esse número, eu não sabia que a minha operação tinha esse problema, né? Eu não sabia, agora vocês me falaram, agora eu estou enxergando que eu preciso buscar uma solução mais rápida para o meu caixa, porque senão eu vou quebrar tendo lucro. E aí o cara traz para nós essa informação. E ele olha, ele enxerga isso. Então eu acho que mudar esse tipo de contabilidade, né, de uma contabilidade mais tradicional para uma contabilidade consultiva, vai mudar a visão do sócio sobre o próprio negócio dele, e ele vai ver coisas que ele nunca viu antes. Eu acho que essa é a parte mais legal de tudo, mais importante de tudo. E além disso, eu complementaria dizendo que ele encontraria um parceiro para dividir a responsabilidade daquela decisão que a gente sabe que tira o sono de todo empreendedor, eventualmente. Com certeza, é isso aí. Exatamente. Ele tem alguém para conversar, respirar
e poder ponderar sobre qualquer problema que ele está tendo. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos bater um papo agora sobre bastidores, gestão de pessoas e cultura, né, que fazem parte da nossa jornada empreendedora no Grupo Porter. Existe uma gestão por dentro, uma gestão de bastidores que sustenta, né, o nosso crescimento, que foi exponencial nos últimos anos, e que sustenta também a entrega que a gente consegue fazer de um serviço de maior valor agregado, né? Então, eu queria perguntar para ti, Bárbara, hoje, como que é a cultura do nosso time, né? O que vocês fazem dentro da operação para manter todo mundo alinhado, né, com esse jeito consultivo de pensar e não só atendendo o viés operacional? O que a gente tem feito em termos de cultura e gestão de pessoas para manter o nosso time engajado, olhando para o mesmo lado e vestindo a mesma camisa? Então, eu acho que inicialmente começa vindo de nós, assim, né, a nossa cultura. Eu, principalmente, sempre tento transparecer para eles quem eu realmente sou, né? E tento levar isso para eles, né? O meu jeito de ser, às vezes um pouco mais séria, às vezes um pouco mais brincalhona, mas enfim, com responsabilidade, né? E eu acho que isso, né, isso transmite para eles a responsabilidade que a gente tem também com o nosso cliente, né? Excelente. E leva isso para eles a forma como a gente gostaria que eles atendessem os nossos clientes também, né? Então, eu acho que é isso, né? É a gente ser aquilo que a gente é, né? E que eles compram a nossa ideia ali de cultura, né? Daquilo que a gente trouxe desde lá dos primórdios, que a gente gostaria que a Porter fosse, né? E hoje está sendo, né? Até hoje. Não é fácil, mas é simples. Não é e fácil, muito mais mas é simples do simples. que muitos pensam, Isso né? aí. Mas não é fácil. Tem uma coisa que eu acho muito legal, vou me intrometer um pouquinho aqui. Claro, meu querido. Mas que eu acho muito legal que a gente tem a cultura de colocar o nosso colaborador para trabalhar junto com o cliente, do lado dele. Né? Uhum. Nossos colaboradores não são meros digitadores. São que protagonistas. Lá, que entram 8 horas da manhã, digita tudo que tem que digitar, sai 6 horas, vai embora e esqueceu. Cara, o colaborador se preocupa, o colaborador liga pro cliente, vai atrás aonde precisar ir atrás do cliente, entendeu? Para resolver o que for. Então, acho que assim, a gente traz o nosso colaborador junto para ele ver, né? Que olha, cara, o que a gente quer entregar é resultado, é valor e é preocupação. Não estou digitando um número só por digitar. Por que eu estou colocando esse número no sistema, né? Exatamente. O que o cliente está vendo? Por que é importante para ele? Eu acho que esse é o ponto principal, assim. O colaborador tá junto e comprar essa briga de estou fazendo pelo cliente. Esse é um desafio. Gestão de pessoas é um desafio, acho que generalizado, né? Que a gente precisa trabalhar mais e desenvolver mais dentro das nossas empresas, né? Isso é um ponto que, desde lá do início, né, a gente sempre teve atrelado à nossa cultura, ao nosso jeito de fazer gestão, que é valorizar as pessoas e, enfim, de alguma forma, criar uma ambiência para que elas se sintam bem. Isso quer dizer que todo dia é bom? Não. Tem dia que não é bom. Né? A gente, né? Acho que trabalho é trabalho. Tem dias que são mais desafiadores, outros menos desafiadores. Mas o que sustenta a nossa cultura precisa tornar o ambiente leve e fazer as pessoas, né, se sentirem importantes, como o Gabriel falou e bem disse, né? Mas também desafiadas, né? Porque a gente sabe que na zona de conforto não acontece nada interessante. Então a gente tem, né? E provavelmente a turma do nosso time vai assistir esse podcast aqui e, sabe, a gente está sempre desafiando, sempre lançando uma novidade para que realmente possa movimentar a zona de conforto de cada um, aqueles que querem, né? E porque as oportunidades estão aí para aqueles que estão sempre disponíveis e prontos, né? Mas, Gabriel, na tua condição hoje de, além de sócio também, diretor financeiro, CFO do Grupo Porter, 2 perguntas. O que te tira mais o sono? Né? O que te preocupa mais? E o que te deixa mais tranquilo, rapidamente? Cara, o que me preocupa mais, eu acho que é a preocupação de todos os empresários do Brasil inteiro, né? É vender e não receber, eu acho. Acho que é o maior gargalo que as empresas têm hoje. Isso nem acontece, né? Cara, é eu vender, eu entregar um serviço de qualidade e a pessoa lá na ponta sumir e não pagar. Inadimplência. Inadimplência. Cara, isso me dói, me decepciona muito, né? E qual que era o outro ponto só? O que te deixa mais tranquilo, né? O que me deixa mais tranquilo, cara, é saber que o cliente está recebendo tudo aquilo que ele está pagando e um pouco mais. Eu acho que isso que eu gosto exatamente. Eu acho que é isso que eu gosto na Porter, cara.
cliente assina o contrato, tá lá dentro, tá tudo lá dentro. Mas a gente sempre tenta um pouquinho a mais para entregar aquele algo a mais, aquele passo a mais, aquele processo a mais para ele, com essa importância, assim, de deixar ele satisfeito, de deixar ele orgulhoso de estar com a gente. Eu acho que isso é o que mais me alegra, de verdade. Sentir a alegria do cliente em receber o nosso serviço bem feito. Maravilha. Excelente. E agora uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte, né? Hoje, cada um de nós aqui, nós temos funções operacionais dentro da estrutura, nós somos sócios que trabalhamos, né? Não somos apenas investidores, né, ou sócios cotistas, a gente é sócio que trabalha, né, lá na operação, atendendo o cliente, mão na massa, né. Como que é para vocês, né, vocês dois que comunicam mais do ponto de vista do cliente operacional, né, como que é para vocês dois trabalhar entre sócios, né, e no teu caso, Bárbara, em relação a mim, como é a tua visão, né, no dia a dia, do ponto de vista de gestão, né, porque a gente sabe que tem um peso diferente, né, o que vocês diriam que é o segredo, né, que a gente tem estabelecido no Grupo Porter para a gente conseguir ter sucesso nessa caminhada e ter um trabalho que não se desalinha, né? Confiança. Acho que confiança é o primeiro ponto, cara. Não tem trabalhar em sócio, trabalhar com as pessoas que tu não confia. Não funciona, né? As delimitações, obviamente, né? Cada um sabe as suas funções e entende e confia que o outro vai entregar e sabe que o outro vai entregar. Então tem todo mundo acreditar na qualidade do outro, isso é muito importante também. Mas eu acho que a gente tem uma comunicação muito boa, muito fácil, né? Exatamente, isso a gente se entende, né? Se entende, então a gente sabe, cara, putz, tive um probleminha aqui. Bárbara, me ajuda aqui. A Bárbara vai lá, não, na minha experiência isso é... Pronto, tá resolvido. Maravilha. Thomas, e aí? Não, a gente faz isso aqui e tá resolvido. Então acho que esse é o ponto mais legal, comunicação boa e confiança. Isso aí, concordo com o Gabriel, né? E eu acho que os perfis também se conectaram muito bem. Esse é um ponto-chave que eu quero falar sobre isso, depois que tu concluir. Não, é isso Maravilha. mesmo, né? Cara, a gente vê, e nessa caminhada de contabilidade, a gente já participou de muitas dissoluções de empresas, né? Uhum. E nós identificamos um ponto curioso nisso, que é, às vezes, a gente escolhe o sócio errado para trazer para a operação, né? Não que a gente já tenha feito isso, né, Bárbara? Mas, e tá tudo bem. Às vezes a gente erra, às vezes a gente se engana, né? Nós nos enganamos, né? Em algumas tentando acertar, né? decisões que nós tomamos na caminhada. Tentando acertar sempre, né? Mas uma dica, né, que eu quero deixar, o melhor sócio para tua empresa não vai ser aquele sócio que você mais gosta, aquela pessoa que é a mais legal, que você se relaciona, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente, né, come churrasco, você vai comer churrasco junto no final de semana. O melhor sócio que você pode ter na sua operação, dentro da sua empresa, é aquele cara que senta na mesa junto com você, compartilha dos seus princípios, compartilha dos seus valores, é o cara que você pode confiar, como o Gabriel falou, e principalmente, minha gente, é aquela pessoa que complementa as habilidades que você não tem. Então, a gente vê que o insucesso de muitas sociedades, ela é, infelizmente, marcada porque a gente escolheu o sócio errado. Né? Errar é humano, uma vez. Não dá para errar duas, né? Então, se você errou, resolva rápido e já trate imediatamente de fazer o que tenha que ser feito e de preferência com o coração fora da sala. Só que tome cuidado, porque errar com sócio é errar caro, né? Colocar para dentro tem um preço, mas tirar tem outro preço, né? Quando se a gente for falar aqui de valuation e valor de avaliação de empresas, então é melhor tomar cuidado para, né, tomar as decisões certas desde o início. E assim, gente, quero entrar num assunto aqui para a gente encaminhar para o nosso desfecho final, né? E queria perguntar para vocês, né? A gente tem um histórico de toda a nossa jornada do Grupo Porter, que a gente contou aqui 10%, né? Mas talvez os capítulos mais importantes. Eu gostaria que cada um de vocês contextualizasse rapidamente sobre o seguinte, olhando para frente, né? Onde vocês acham que o Grupo Porter, eu não digo nem tende a chegar, é aonde nós vamos chegar nos próximos anos? Gabriel. Maior contabilidade do Brasil. Audacioso, hein? Audacioso, né? Audacioso. Hein? Talvez, assim, eu gostaria de ser o serviço mais completo que o nosso cliente vai receber no mercado. Cara, ele precisa de qualquer coisa, obviamente voltada, né, para serviço de gestão, contabilidade, enfim. Ele sabe que o parceiro certo para ele é a Porter. Ele nem pensa em outra coisa. Cara, preciso de
sei lá, preciso resolver a minha vida financeira, é a Porter. Preciso resolver a vida financeira da minha empresa, é a Porter. Preciso de alguém que me entregue contabilidade de qualidade, que me auxilie num processo de mudança tributária, é a Porter. Ele não pensa em outro, não tem outro nome. Boa. Você está falando isso nesse viés porque a gente tem hoje o Grupo Porter, que é um grupo de empresa, é um grupo empresarial. A gente tem ali seis marcas, né, debaixo do guarda-chuva do Grupo Porter, com soluções complementares, onde nosso cliente encontra basicamente aquilo que ele precisa no âmbito empresarial, administrativo, enfim, né, além da contabilidade e muitas outras coisas, né. Mas eu resumiria isso que você está falando e que é minha visão, né? Eu não tenho, Bárbara, a intenção de ser o maior do Brasil, né? A gente já falou a respeito disso. A gente só está divergindo aqui, tá, pessoal? Mas, né, são opiniões. Mas eu tenho, sim, a intenção de ser o maior e o melhor para os nossos clientes, em complemento àquilo que o Gabriel está nos trazendo. Não sei se tu quer trazer algum complemento em relação a isso. Não, eu diria também na maior, né, do Brasil, na questão do atendimento. Eu acho que é um ponto importante e que cada vez mais a gente está sentindo isso, né, nos atendimentos que a gente faz no dia a dia com os nossos clientes hoje, a gente sente muito isso, né. Então eu acho que gostaria de ser os melhores no atendimento, né? Estamos trabalhando para isso, né? Exatamente, né? Estamos buscando esse caminho aí, né? Todos os dias. A maior diferenciação do mercado hoje, né? Porque hoje entrega, contabilidade, tem uns montes, né? Exatamente. Mas agora, aquela contabilidade que tu te entrega, que tu tem confiança e que sabe que tu precisa a qualquer momento e vai ter alguém lá, de fato, cuidando de ti, não é qualquer um que faz. E nem precisa muito, né? A gente conversa às vezes com os clientes que tu explica o mínimo, o que eu tô pagando dentro dessa guia, que eles já ficam maravilhados. Então, não precisa de muito, mas apenas, né, dar a contribuição de explicar, né? Paciência, atenção, né? Exatamente. Tem algumas realidades aí fora que são tão complexas que o simples fato de fazer o básico bem feito já é muito, né, para o nosso cliente. Né? Maravilha. Gente, caminhando para o nosso final aqui, Gabriel, em 1 minuto, deixa uma mensagem final para nossa audiência sobre a tua visão do modelo de negócio que nós temos e também do cenário empresarial que a gente está vivendo. Nesse momento, a gente tem uma visão otimista a respeito do cenário empresarial, na contramão do que muitos pensam, né? Mas eu queria entender a tua visão e uma mensagem final para nossa audiência. Eu acho que a minha mensagem é gestão. Acho que vai ser a palavra do futuro, né? Gestão, cuidado, controle e profissionalismo. Profissionalizar é ter empresa para ser profissional, para gerar resultado, para focar em resultado. Então, assim, ser um empreendedor de fato, em qualquer momento da minha empresa, né? Então, focar em ter resultado, em gerar números, e focar em querer todo dia ter uma empresa saudável, que faz uma boa gestão, que controla, porque se eu tiver isso, se eu cuidar no mínimo detalhe da minha empresa, a chance de eu quebrar, de não dar certo, ela é ínfima, é muito pequena. Muito pequena. Então, assim, para os próximos anos, eu acho que gestão financeira, controle, caixa, profissionalismo, empreendedorismo de fato vai ser o que vai mudar o jogo, né? Fazendo tudo isso e não dando certo, era porque não é para dar certo mesmo. É porque não era para dar certo mesmo. Pra dar certo. Exatamente. E pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode. O mercado, ele não é simples, ele não é fácil. Não é para amador. Não é para amador. Por isso que tem que ser profissional. E a gente tem uma visão muito robusta a respeito disso e faz um trabalho muito sério. E Bárbara, tua visão a respeito disso, uma mensagem final para nossa audiência. Eu concordo plenamente com o Gabriel, né? Eu acho que a gente tem que ter, e acho que a maioria dos nossos clientes, né, também precisam ter essa visão de gestão, né? A gente não pode parecer ser empresa, a gente precisa ser empresa, né? Se a gente se dispôs a ter um CNPJ, a querer, né, de fato, entrar nesse mundo, eu acho que é isso, é cuidado, responsabilidade e ter uma gestão de fato que agregue, né? Isso. Eu preciso ser o maior especialista no meu próprio negócio. É. Ninguém pode ser melhor do que eu no meu próprio negócio. No meu próprio eu acho negócio. Que esse é o ponto principal. Cara, é por isso que eu tenho um orgulho danado que a gente está construindo, porque a visão, ela não é básica. E quando a visão não é básica, né,
E concatenando com aquilo que eu falei sobre escolher os sócios certos, é por isso que eu tenho certeza que vocês são as pessoas certas. E o resultado que nós temos não é por acaso, porque afinal de contas, resultados não acontecem do dia para a noite, mas também não acontecem por acaso, né? Então, Isso aí. é um pouco da nossa história, nós contamos aqui, a gente tem uma história de sucesso, que está só no começo, 7 anos é pouco tempo, né? Pouco. Mas eu tenho certeza que os próximos 7, 10 anos vão ser diferentes do que a gente viveu até hoje, porque a gente já abriu o caminho, a gente já está numa posição muito privilegiada, né? E agora a gente tem método validado, tem gestão forte, tem cultura forte e tem uma equipe de direção que é responsável e que faz um jogo muito sério. Queria agradecer muito pela audiência de vocês todos, queria agradecer a presença tua, Gabriel, Bárbara, né? Que nesse bate-papo a gente veio aqui compartilhar um pouco do nosso sentimento. Nós realmente não... eu não compartilhei perguntas com eles, não sabiam, foram pegos de surpresa, né? Surpresa. E fiquei muito feliz com as respostas, porque eu queria realmente algo genuíno para a gente inaugurar aqui o nosso podcast, que vai ser um podcast de conversas difíceis, de conversas profundas. Enfim, aquilo que a gente traduziu aqui, que nós fazemos, nosso podcast, ele vai ter também essa intenção. Você que é nosso cliente vai estar aqui nessa mesa, você que é nosso colaborador vai estar aqui nessa mesa, você que é nosso parceiro que de alguma forma está conectado ao nosso network vai estar aqui nessa mesa, somando com toda a nossa audiência. Eu queria te convidar para interagir conosco aqui no nosso espaço de comentários, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal para que pessoas possam conhecer a nossa história, possam ser impactadas pelos insights de gestão, de empreendedorismo que nós tivemos aqui. Você pode nos encontrar no Instagram, né, e seguir o nosso perfil lá, onde nós temos conteúdos praticamente todos os dias, @Grupo Porter Oficial. Pode se inscrever com o nosso canal do YouTube. Me encontra no Instagram também, no @TomasBarcelos.oficial. Espero que esse conteúdo, esse podcast tenha feito muito sentido para você. Desejamos sucesso nas suas escolhas. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.